Todo mundo acha que ele é um santo, um homem de Deus, mas você vive com medo dentro da própria casa. Na igreja ele é referência. Ele é o primeiro a chegar, ele é o cara que ora mais bonito. As pessoas olham para você e dizem: nossa, você tirou a sorte grande, que homem de Deus. Mas só você sabe o inferno que vive quando a porta da sua casa se fecha. Pois é, hoje eu vou te mostrar aqui 5 sinais desse predador que se veste de ovelha, mas que trabalha com controle, culpa, medo, detalhando aqui como ele pratica o abuso espiritual ao usar a Bíblia não para libertar, mas como um chicote para controlar, onde Deus vira álibi e a Bíblia vira coleira. Se você sente que Deus te abandonou dentro do seu próprio casamento, esse vídeo aqui pode ser a resposta que você estava procurando. Fala, sobrevivente! Seja muito bem-vindo ao canal falando sobre narcisismo. Eu sou o Ronald Lima, sou psicanalista e pastor metodista. Pois é, e por que eu estou iniciando esse vídeo aqui de uma forma diferente hoje, te falando das minhas credenciais? Porque eu falo disso como psicanalista e como pastor que já ouviu essa dor de perto, ao longo de 20 anos aí cuidando de gente. Pois é, e absolutamente nada do que eu vou falar aqui é um ataque à religião, nem à igreja. Muito pelo contrário, a fé salva, a fé cura, mas a religiosidade na mão de um perverso, ela mata. Então nós vamos falar aqui sobre como identificar o bom moço, o varão valoroso, os seus abusos espirituais, que na verdade é um narcisista oculto que usa a fachada de santidade, usa a linguagem da fé para te impedir de reagir, para te calar e governar você por dentro. Ok, gente boa? Então vamos lá, vamos começar pela identificação. Olha, deixa eu te contar aqui uma cena que talvez você conheça e conheça muito bem. Isso, na verdade, é o espelho da realidade de muita gente. Vamos lá, imagine num domingo pela manhã, vocês indo de carro para a igreja. Antes de sair de casa, ele te criticou dizendo que você demorou muito, criticou a sua roupa, disse que você não tem zelo, ele reclamou que você sempre o atrasa todo mundo, ele provocou discussões, reclamou de tudo, falou mal dos outros lá da igreja, das pessoas, falou mal do pastor, destilou a sua amargura, a sua ira, tudo isso antes de sair de casa. Enfim, ele saiu de casa todo contaminado, atribulado. O caminho até a igreja foi um silêncio sepulcral, mortal. O clima no carro é pesado, tóxico, você engole o choro para não borrar a maquiagem, mas no momento em que vocês descem do carro e pisam no estacionamento da igreja, a mágica acontece. O rosto dele muda, fica iluminado, o sorriso abre, ele aperta a mão do porteiro ali, ele abraça o pastor, pergunta da família dele, e você fica ali em choque, pensando, meu Deus, quem é esse homem? Você até sorri por educação, mas você por dentro, você está pensando, nossa, se eles soubessem, não é? Ou então você o vê tratando todo mundo muito bem, abraça todo mundo na igreja, sorri, ora bonito, dá atenção, toda atenção para todo mundo, e aí você pensa, poxa, por que ele não é assim comigo? E o pior acontece no almoço de domingo, logo depois do culto. Alguém elogia ele na sua frente, olha, seu marido é uma bênção. Ele sorri humildemente e coloca a mão no seu ombro, assim, um gesto que para todas as pessoas, um gesto de carinho, mas você sente o peso da posse e ele diz, pois é, a gente tenta, né? Mas a esposa aqui, às vezes, ela é meio difícil, sabe? Orem por ela. Ou seja, ele acabou de te difamar sorrindo. Ele usou um pedido de oração para te pintar como a problemática e ele como o Marte que aguenta. Isso não é cristianismo, não é espiritualidade sadia, isso é perversidade refinada. Agora, o que está acontecendo aqui? Veja, na psicanálise, gente, nós sabemos que o narcisista ele precisa de suprimento.
E não existe suprimento mais potente do que a autoridade moral. Ser visto como um homem de Deus dá a ele um escudo. Ninguém desconfia dele. Teologicamente, isso é o que a Bíblia chama de farisaísmo. Mas ela vai além. O narcisismo religioso ou o narcisista religioso, ele sequestra a imagem de Deus. Ele se coloca como o mediador entre você e o Senhor. Se você desobedecer a ele, ele faz você sentir que está desobedecendo a Deus. Ele usa a culpa religiosa como arma. O narcisista sabe que você quer ser uma boa pessoa, quer ser uma boa esposa, que você é temente a Deus. Então ele usa esse medo, essa coisa, para te paralisar. Ele não quer conduzir você a Deus, ele quer conduzir você a Ele. Ele quer que a sua consciência tenha dono. Ele distorce conceitos como submissão, amor, perdão, para garantir que você nunca o confronte. Ele usa uma imagem piedosa para disfarçar poder. Mas saiba de uma coisa, Deus não unge abusador. A Bíblia diz que Deus é amor, e onde há medo constante, não há amor perfeito. Se o seu casamento te faz ter medo de Deus, tem algo de errado aí, algo errado com o Deus que o seu marido apresenta. Agora, como identificar esse sujeito? Ele não age como um narcisista clássico, grandioso, que se gaba assim abertamente. Não, o narcisista religioso ele é sutil, dissimulado. Vamos aos sinais práticos agora. Olha só, gente, nas mãos de uma pessoa narcisista, a Bíblia vira uma arma, não pão. Ele não usa a palavra para curar, ele usa para manipular, controlar, vencer debate. E alguns textos bíblicos são típicos para ele. Por exemplo, ele adora citar Provérbios 14, aquele texto que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Ele usa toda vez que você tenta, de repente, uma conversa difícil com ele ou apontar um erro dele. Para ele, edificar significa ficar calada e aceitar tudo. Mas o texto não é licença para a opressão. É chamado à sabedoria, inclusive para ambos. Edificar não é ser capacho. Jesus, ele confrontou o erro. A sabedoria bíblica envolve justiça, não conivência com o pecado do outro. Deus não é cúmplice de tirania doméstica, entende? Uma outra coisa, um outro exemplo, é a submissão como subserviência. Pois é, ele usa submissão como algema e ele distorce o papel do homem. Ele recorta, pinça textos sobre submissão e rasga os textos sobre amor sacrificial. Você quer ver um exemplo? Ele cobra, as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como disse Paulo, mas ele se esquece convenientemente o versículo logo abaixo, o seguinte, quando Paulo diz, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Percebeu? Gente, ao longo aí dos meus 20 anos pastoreando, eu já ouvi muitas mulheres desabafando no gabinete pastoral. E assim, as frases muito comuns ditas por maridos narcisistas, segundo essas mulheres, são frases assim, olha, você tem que se submeter, isso é bíblico, Deus me colocou como cabeça, você está fora da cobertura. Mas o padrão bíblico para o marido é o amor que protege, não o poder que oprime. Ser cabeça não é ser dono, e liderança não é licença para dominar. O narcisista religioso, ele quer súdito, não uma ajudadora. Ele quer a autoridade de Cristo, mas tem o caráter de Pilatos. Lava as mãos para sua dor. Um outro texto bíblico, né, que uma pessoa narcisista adora é aquele texto de 1 Coríntios 13, que diz lá, o amor tudo suporta. Aí ele traduz esse texto assim, olha, suporta o meu abuso e chama isso de amor. Só que o amor bíblico não é conivência com maldade. Amor não celebra injustiça. Quando o versículo vira mordaça, gente, não é Deus falando, é controle falando em nome de Deus.
tá certo? Um outro sinal é o terrorismo da santidade. Ele pratica aquilo que eu chamo de gaslighting espiritual. O que é isso, gente? O gaslight espiritual é quando ele pega uma situação real, ele pega a sua dor, ele pega um fato e troca tudo isso por um sermão, como se o problema não fosse o que ele fez, mas a sua fé. Ele tira um texto bíblico do seu contexto original, distorce a aplicação dele e usa a autoridade da palavra como um martelo. E como você respeita a Bíblia, você então começa a pensar, poxa, será que eu estou errada diante de Deus? Será que eu estou em rebeldia? Será que eu estou sem discernimento? Não estou conseguindo interpretar direito? Eu interpretei errado o texto? Eu vou te dar alguns exemplos reais. Quando você tenta falar algo que ele fez, você ouve uma frase típica, uma fala típica. Ele diz assim, olha, você está olhando com os olhos carnais. Isso é falta de espiritualidade. Ore mais, pare de dar lugar ao inimigo. Ora, mas o que está por trás? O que está acontecendo por trás disso? Ele não responde ao fato, ele desloca o foco. Transforma o seu discernimento em carnalidade, a sua dor em ataque espiritual e te empurra para a culpa, percebe? Ou então quando você pede ali uma conversa, tenta colocar limites ou impor respeito, você ouve uma outra fala que também é típica. Submissão não é opcional. Você quer ser abençoada ou você quer viver em rebeldia? Deus resiste aos soberbos, viu? Ora, o que está acontecendo por trás aqui? Ele pega um conceito bíblico e vira chantagem espiritual. Te faz escolher entre obedecer a ele ou desagradar a Deus. E isso produz medo e confusão. E algo também muito comum, gente, é quando você quer buscar ajuda ou expor o padrão, então você ouve aquelas falas típicas. Não leva isso para ninguém. O pastor não entende a nossa realidade. Quem expõe o marido, expõe a obra, viu? Você quer destruir o meu chamado, o meu ministério? Isso aí é espírito de rebeldia, de contenda. Terapia é coisa do mundo. Ora, o que está acontecendo por trás aqui? Ele tenta isolar você e proteger a máscara. Ele tenta cortar a luz ao redor, porque no escuro o abuso parece normal. Ele chama denúncia de pecado e faz o silêncio parecer virtude. Percebe o padrão que eu chamo de gaslighting espiritual aqui? Ele não te convence com argumentos, ele te domina com uma autoridade emprestada. Ele pega o nome de Deus, cola ali no próprio controle e te manda sentir culpa por resistir. No gaslight comum, no gaslighting clássico, a vítima passa a duvidar da própria memória, da própria sanidade. No gaslighting espiritual, a vítima passa a duvidar da própria espiritualidade, da sua conversão, né, da sua maturidade, do seu entendimento das Escrituras, da sua comunhão com Deus. O objetivo do narcisista não é te corrigir, é te confundir. Porque quando ele te confunde, ele te vende duas coisas, culpa e medo. E culpa e medo são as correntes mais silenciosas do controle. Ele não quer te aproximar de Deus. Ele quer que Deus pareça concordar com ele. Entende? Um outro exemplo aqui, um outro sinal bastante comum também é o perdão amnésia. Ele faz algo terrível, te humilha, te trai ou mente. E quando você descobre, ele pede ali um perdão rápido, meia boca, da boca para fora mesmo, né? Tem alguns até que choram lágrimas de crocodilo e diz assim, olha, Deus já me perdoou. Quem é você para não perdoar? E aí se você continua magoada, ele vira o jogo. Ó, você é rancorosa. Cristão não guarda mágoa não, viu? Ele exige que o perdão seja amnésia. Ele quer apagar o histórico de abuso assim, instantaneamente. Ele cobra perdão rápido, mas ele nunca assume a responsabilidade. E ainda te acusa. Você está dando legalidade para o diabo, porque você não esquece. Você não perdoa porque tem orgulho. A Bíblia fala de perdão, sim, mas ela também fala de confissão sincera, de arrependimento, de frutos.
de mudança, portanto. Um outro sinal, que é um clássico esse sinal, é o ídolo de si mesmo. Ele gerencia a sua reputação e vive a santidade de palco. Ele usa o ministério como escudo. Na frente dos outros ele é impecável. E aí em casa ele é impiedoso. Ele ama ser admirado, ele ama ser consultado, ele ama ser chamado de referência. E se você tenta contar o que vive, ele reage como se você estivesse atacando Deus. Algumas frases bem típicas que ele utiliza são: olha, você quer destruir o meu ministério, o meu chamado, você está tocando no ungido, eu sou um ungido do Senhor, viu? Você está envergonhando a obra. Percebe? E aí, gente, veja bem, quando a imagem ela vale mais que a pessoa, o altar virou vitrine. Agora, o que fazer? Veja bem, se você se reconheceu, preste atenção, sair desse ciclo é difícil porque envolve a sua fé. Mas aqui vão alguns conselhos que são práticos, tá certo? O primeiro deles é o seguinte: parem de discutir para provar a sua inocência. Com predador espiritual, conversa vira julgamento. Seu objetivo não é ganhar debate, é recuperar lucidez. Quando você percebe que está entrando no tribunal, você sai. A segunda coisa, pare de confessar as suas vulnerabilidades, fraquezas para ele. O narcisista religioso, ele usa as suas confissões contra você. Se você, por exemplo, diz que está insegura, ele vai dizer que você é fraca na fé, que você não tem fé suficiente. Então busque a Deus no secreto. Busque um terapeuta, mas não dê munição ao predador. Separe também Deus do seu marido. Seu marido não é o porteiro do céu. Ele não tem a chave da sua salvação. Se ele diz que você vai para o inferno, né, ao se separar dele, isso é terrorismo psicológico, não teologia. Volte a ler a Bíblia sozinha, sem interpretação, aquela interpretação distorcida dele. Inclusive, para quem tem dúvidas, eu tenho aqui nesse canal um vídeo onde eu explico biblicamente se o cristão ele pode se divorciar de um cônjuge narcisista ou não. O que você precisa saber biblicamente sobre o divórcio. O link está aqui na descrição, depois você confere lá, tá certo? A outra coisa, crie uma rede de apoio fora do controle dele. Procure gente madura, segura, que não compra a máscara. Uma liderança séria, um pastor equilibrado, sábio, uma conselheira experiente, terapia, alguém que saiba ouvir sem te culpar. Abuso floresce no segredo. E outra coisa importante também, gente boa, se existir ameaça, intimidação ou qualquer risco real, procure ajuda imediata e pessoas que possam te proteger. Deus não te chama para suportar perigo em silêncio, tá certo? E a última coisa, volte a medir pela régua certa. Frutos, constância e caráter. Não é sobre quem ele é na igreja, ou no púlpito, ou nas obras de caridade, é sobre quem ele é quando ninguém aplaude. Não é sobre palavras bonitas, é sobre padrão de vida, mansidão real, responsabilidade, reparação. Você está entendendo? E eu quero terminar aqui esse vídeo dizendo algo muito sério, me ouça. Não deixe que uma maçã podre faça você desistir do pomar inteiro. Existem homens de Deus de verdade, e muitos, tá? Muitos. Existem igrejas saudáveis, muitas igrejas. O problema não é a igreja, é o lobo que se disfarçou de ovelha. Ou de pastor, em certos casos. Pessoas problemáticas existem em todo lugar, gente. Dentro e fora da religião, de qualquer religião. Portanto, meu foco aqui nunca foi, de atacar a fé, claro que não. O foco é proteger a gente. Deus não te chamou para ser refém do homem de Deus. Deus te chamou para ser filha. Percebe? Então não permita que o seu marido narcisista, além de roubar a sua alegria, roube também a sua fé. Olha, Deus vê o que acontece entre quatro paredes. Ele é o Deus da verdade.
e a verdade liberta. Sobrevivente, eu sei que esse vídeo aqui mexeu com você. E eu sei que você também conhece alguém, uma amiga, uma irmã da igreja, uma prima, que vive exatamente isso e acha que é a cruz que ela precisa carregar. Tem gente que pensa isso. Não seja cúmplice do silêncio. Se for seguro para você, compartilhe esse vídeo aí agora no grupo lá da família. Se não for, envie no privado para essa pessoa específica. Mande lá dizendo, olha, assiste, lembrei de você. Talvez esse vídeo seja a resposta de Deus para libertar alguém hoje. E lembre-se, olha, conhecer a verdade é o primeiro passo para a cura. Tá certo? Se você chegou até aqui, o final, quero saber se você chegou. Comenta aí com a frase, a máscara caiu no culto, para eu saber que você ficou comigo aqui até o final, tá certo? E olha, se esse conteúdo aqui faz sentido para você, considere se tornar membro aqui do canal. É apenas R$ 7,99 por mês, o preço de um café. E a sua contribuição me ajuda demais a continuar esse trabalho por aqui. Se você puder, então, me ajude, por favor. E se você deseja um conteúdo mais aprofundado sobre narcisismo, mergulhar na mente e na psicologia do narcisista, adquira esse nosso livro aqui, olha. Ele vai te ajudar a enxergar padrões e a tomar decisões mais conscientes. O link também está aqui na descrição. Deus te abençoe, se cuide. Até o próximo vídeo. Tchau!